Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós no dia de hoje traz um dado que muitos de nós ouvimos, muitos conseguem experimentar, mas que para outros ainda é sinônimo de dúvida: a fé. E a palavra de Deus, ela é bem pontual aonde nós vamos experimentar a fé, e traz um outro dado, o qual todos nós temos medo: a morte. Então, duas realidades que precisam estar unidas para que nós consigamos vencer e superar esta realidade tão temerosa a nós. E aí nós vamos vendo o testemunho e o que a palavra de Deus vem apontando para nós sobre fé e morte. Quantos de nós não já passou por uma dificuldade em que em determinado momento nós achávamos que tinha fé, mas essa parece que escorreu entre meio os nossos dedos e nos fez experimentar uma vida amarga e difícil. Então é assim que nós estamos fazendo a experiência no dia de hoje. É isso que nos chama a atenção a palavra de Deus, a experiência de uma fé verdadeira e madura. E experimentada não quando as coisas estão bem, quando tudo parece que está sob o nosso controle. Mas a fé nós experimentamos e devemos experimentar no momento em que nós passamos por dificuldades. E daí, quando nós vamos ouvindo as leituras, essas vão nos apontando outros tipos de morte e experiência de fé. E assim a palavra de Deus diz a nós que o Senhor nos criou não para a morte, porque não é este o desejo de Deus, o sofrimento e a morte. Mas Ele nos criou para a vida. E a nossa jornada humana é sempre uma luta contra o sofrimento e aquilo que nos leva à morte. Mas existem outras realidades, além da morte física que todos nós tememos e que o próprio Filho de Deus também passou. E quando o Cristo passou por este dado de morte, é para sinalizar a nós a passagem. E aquele que vive conforme a graça e a lei de Deus não tem o que temer, porque esta vai nos colocar diante do reino de Deus. E assim todos nós vamos tendo esta luta, melhor dizendo, contra o sofrimento, contra a morte física. Mas precisamos prestar atenção se esta luta não nos faz causar a morte de outras pessoas. Estamos preservando a nossa vida à custa de quê? Quem que nós estamos sacrificando para termos vida? E aí é preciso ter bem maduro diante de nós que o sofrimento que vem ao nosso encontro não é por querer de Deus, mas consequência dos nossos atos. E assim, quando nós vamos tendo uma vida egoísta,
uma vida carregada de venenos, uma vida carregada de maldades, de vingança, nós vamos matando o outro e vamos nos distanciando do reino de Deus. E aí, quando nós nos deparamos com esta realidade da morte que vai chegar a todos, por que ainda tememos, se o melhor seria se convertêssemos o nosso coração, se tivéssemos atitudes mais acertadas, se percebêssemos a realidade do reino de Deus e começássemos a viver este reino aqui onde estamos? E aí, quando a morte bater na nossa porta, nós poderíamos ter a atitude de São Francisco. Bem-aventurado aquele que se encontra em paz de espírito, porque a morte corporal não lhe fará mal, mas vai lhe colocar diante da realidade que tanto sonhou e que tanto nós rezamos. E aí nós precisamos ter uma outra atitude. Viver uma religião não porque nós temos medo da morte ou de sermos mandados para o inferno. E aí nós cumprimos mal com o nosso ser cristão. Não fazemos uma adesão sincera, sempre olhando para Deus enquanto um patrão mau e perverso. Então nós não fazemos a experiência de Deus. Não fazemos a experiência de filhos e filhas. E daí esta liturgia que parece nos falar de morte o tempo inteiro, vem nos falar de outra coisa, da vida experimentada pela fé. Outro exemplo. Quantos de nós, tendo um ente querido entre a vida e a morte, ali naquele momento em que os nossos sentimentos estão todos revirados, e a única coisa que nós pedimos a Deus é que Ele viva. E infelizmente, muitas vezes, quando não compreendemos, aquele ente querido cumpre a sua missão e vai para junto de Deus. E aí é neste momento em que nós, que julgamos ter tanta fé, nos revoltamos com aquele que é o Deus da vida. Então, por que não, ao invés de pedir a vida, não pedir fé? Não pedir a força necessária naquele momento para passar com coragem, com dignidade, com confiança, e confiar aquele nosso ente querido nas mãos de Deus, não nas nossas. Então essa é a experiência de fé. Que a gente não vive para nós mesmos, mas nós nos colocamos à disposição. Esse é o caminho que nós devemos fazer. E aí a nossa fé ela vai se confundindo com os nossos sentimentos, com as nossas angústias. E aí nós vamos descobrindo que naquele momento ela nos faltou. E faltou por quê? Domingo passado nós ouvimos os discípulos na barca, diante da tempestade, enquanto Jesus dormia tranquilo no fundo da barca. E aí Jesus levanta, porque na hora do desespero nós não percebemos que Ele está conosco. Então por isso que nós não podemos brincar e experimentar a fé na hora da angústia, porque nós não vamos vivê-la. A fé nós vamos cultivando, fazendo um caminho de maturidade.
e percebendo que tudo que nos acontece não é de mal, não é porque Deus quer, mas por causa da nossa infidelidade, por causa do nosso egoísmo. E aí, quando nós ouvimos este evangelho, nós devemos perceber mais uma vez a disposição da fé. Jesus, na sua missão diante da multidão, a multidão que vai ao encontro de Jesus, por quê? Porque tem sofrimento, porque tem angústia, porque carrega incerteza. Então, muitas vezes nós não vamos atrás de Jesus porque nós queremos fazer uma adesão, nós vamos porque nós sofremos. Em nenhum momento isto é mal. Mas nós não podemos ir atrás do Senhor também só por causa dos nossos sofrimentos. Porque depois que nós recebemos a graça que nós tanto pedimos, nós devemos ser agradecidos. E ali então está o Senhor diante da multidão, comprimindo, levando ali as suas angústias, as suas tristezas. Porém, aparecem duas figuras importantes que nós devemos nos ver nestas figuras. Primeiro, Jairo, que está ali em uma situação de morte, de alguém que tanto ama, correndo este perigo. Então, naquela hora, aquele chefe vai ao encontro de Jesus e reconhece nele a cura. Aquele homem foi movido pela emoção, mas também pela fé, porque ele rompeu com toda a multidão e conseguiu se aproximar de Jesus. Então a fé faz isso conosco. E a outra figura é esta mulher que também depositou a sua confiança em Jesus e não foi ao seu encontro pela frente, mas rompeu por trás. E o maior dado de fé, eu não preciso de outra coisa a não ser tocar nas suas vestes. E aí o dado de fé que vem ao nosso encontro de uma realidade tão bonita e impossível para nós. Jesus sente uma força sair dele. De toda aquela situação de Jesus estar comprimido pela multidão, um único toque lhe causa estranheza, lhe faz sentir diferente. Então aquela mulher que tocou, o sentimento dela comoveu e tocou o coração de Jesus. Será que nós estamos conseguindo tocar o coração de Deus? Será que nós estamos conseguindo nos aproximar deste Deus, mesmo que seja por detrás? E a força da nossa oração comove o coração de Deus. E aí Jesus começa o questionamento: alguém me tocou? E o que os discípulos falam? Claro, Senhor, olha a multidão te tocando, te comprimindo. Mas Jesus insiste porque aquele toque não foi como da multidão, mas foi um toque diferente. E olha, queridos irmãos e irmãs, o cuidado de Jesus. Quando aquela mulher se apresenta pensando que iria ser condenada por ter feito aquele ato, o Senhor lhe diz: a tua fé te salvou. E ali diante daquela realidade não é algo mágico,
porque a nossa religião não pode ser confundida com magia, mas é fé. Então o milagre também depende de nós, depende desta disposição. E Jesus, continuando a sua missão, vai ao encontro da filha de Jairo e ouve a triste notícia que aquela já se encontra morta. E o que Jesus assegura a Jairo: não tenha medo, mas fé. E aí, quando Jesus chega naquele ambiente em que existem tantas pessoas ali sem fé, Jesus manda que todos se afastem. Então, para que nós tenhamos fé, nós precisamos andar com quem nos traz fé. O nosso coração precisa ser afastado das várias histerias que existem. Então existem pessoas, irmãos, que não são boas para nós, mas elas são nocivas quando se fala de fé. Jesus limpa aquele ambiente. E Jesus desmistifica aquela realidade cruel. E diz: ela está dormindo. E aí o Senhor vai ao encontro, estende a mão e com confiança traz aquela menina daquele sono, surpreendendo a todos. E o que isso quer dizer para nós? Quando aquela menina levanta, ela tem a liberdade e a autonomia, porque foi liberta pelo Senhor. Então aquele coração liberto, ele tem liberdade, ele tem autonomia e ele não fere a ninguém para ter isso. E ali diante daquela realidade, o Senhor devolve a dignidade, devolve a vida. E mostra para nós que nós devemos fazer isso. A nossa atitude é de estender a mão para gerar vida, para encorajar. E aí o nosso medo não pode ser da morte física, mas o medo que nós devemos ter é daquela morte eterna que condena. Então este deve ser o nosso medo, por isso que devemos abraçar a conversão. Por isso que precisamos viver retamente, e se buscamos o bem não pode ser só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. E assim nós vamos fazendo a experiência do reino de Deus, aqui nesta terra. E quando o Senhor nos pedir contas, não há o que temer, porque vivemos a fé. Colhemos e distribuímos bons frutos, e agora com dignidade vamos nos apresentar diante do Senhor. E quando nós que aqui ficamos e que os nossos entes queridos cumprem a sua missão, como nós estamos rezando um 7º dia no dia de hoje, é sinal de que a morte não tem a última palavra. Mas se com Cristo nós morremos, com Ele nós viveremos. Então esta deve ser a nossa certeza. Esta deve ser a nossa experiência de fé. Então que a palavra de Deus nos amadureça e nos faça crescer firmes e com coragem rumo ao reino que Deus preparou para todos nós. E não tenhamos um coração amargo. Que não seja o nosso crescimento, a dor, o sofrimento e o constrangimento que nós passamos no outro, mas que seja a nossa disposição como Jesus de estender a mão e trazer novamente a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.